Dia 31 de maio, último dia do mês, hoje a gente teve uma lua cheia em Sagitário, né, que é uma lua, né, que ela é propensa a nos dar uma confiança, né, uma confiança naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente, na forma com que a gente pensa, de certa forma, com a sabedoria que a gente tem, né. Existe uma possibilidade de a gente ficar um pouco rígido em relação a isso, né? Não deveria, porque são signos mutáveis, né? Tanto Sagitário como Gêmeos, mas às vezes Sagitário tem um pouco de sensação, né, de que é dono da verdade. Então existe essa possibilidade, mas de uma forma geral, né, a gente vai se sentir confiante, né, com aquilo que a gente viveu, com as experiências que a gente, né, que a gente participou, né, que a gente presenciou. Muito do signo Sagitário, né, nessa busca que ele tem pela verdade, vai ser encontrado exatamente na vivência, né, não naquele conhecimento padronizado, né, de um livro, talvez de um curso, talvez de uma notícia, né, ele vai tentar achar, né, esse significado dessa informação que ele recebeu, né, através da vivência. E eu falei semana passada, né, é muito melhor quando a gente vive as situações com um bom humor, né, quando a gente sabe dar risada junto com a vida, que a gente sabe, às vezes, dar risada, né, da nossa própria condição, né, às vezes a condição que a vida nos coloca não é justa, né, mas a forma com que a gente responde a essa condição, né, vai falar mais sobre o resultado, né, que a gente vai alcançar, do que se a situação é justa ou não, né. Isso é vamos dizer assim, né, até um paradigma, né. Às vezes a gente cobra muito, né, do que acontece, como se sobre aquele cenário, aquelas pessoas, né, aqueles que estão envolvidos, mesmo que sendo injustos, né, a gente cobra muito, né, dessas situações, como se a nossa situação dependesse disso, né, mas a nossa situação, na verdade, depende da nossa condição, né, emocional, da nossa condição de muitas vezes acreditar no nosso próprio valor, né, de acreditar que a gente consegue superar, né, mesmo as situações ruins da vida. E eu acho que essa lua cheia em Sagitário tem muito disso. E ela meio que ela antecipa, né, um movimento que vai acontecer, né, nos próximos meses, que é a entrada, né, dos planetas no signo de Leão, né, que eu, como uma pessoa que tem ascendente em Leão, pretendo aproveitar muito bem, né, porque lá no final do mês de junho a gente vai ter a Vênus entrando em Leão. Tem uma coisa meio, né, difícil, porque todos os planetas que vão entrar em Leão vão fazer oposição para Plutão em Aquário, né? Então a gente não vai poder só valorizar, né, o nosso eu, né? Valorizar a nossa confiança, a nossa liderança, a nossa capacidade de expressão, né? A gente vai ter que envolver o outro, a gente vai ter que negociar com o outro. Então, eu já falei isso aqui algumas vezes, Leão, né, nessa era de Aquário, precisa entender que ele que a capacidade de ser uma pessoa livre, né, e capaz de tomar suas decisões, porque uma dos potenciais de Leão é esse. Isso serve como referência para os outros, como exemplo, né? Mas não como uma medalha que a gente carrega e fala, eu sou o fulano de tal, ganhei essa medalha, então
né, tudo tem que dar certo porque eu tenho essa medalha, né? Então, Leão precisa entender, né? Eu falo isso para você que tem Sol em Leão, Lua em Leão, Ascendente em Leão, né? A gente precisa entender que nessa era de Aquário, né, a gente serve como referência, mas não como, né, autoridade, né, básica e simples, né? A gente é uma referência, olha, faça como ele, veja, faça, né, veja o que ele fez, né? Mas a gente não tem um lugar, né, reservado ao Sol por causa disso, né? Isso é bastante interessante, né, que a gente perceba isso, né, para nós que temos pontos fortes no mapa, né, no signo de Leão. Mas, tirando, né, as dificuldades, esses planetas passando no signo de Leão vão trazer uma condição onde a gente, né, isso eu digo para todos, a gente vai ser capaz de, né, fazer, não digo fazer as pazes, mas a gente vai, algumas pessoas, né, que têm mais dificuldade de fazer as pazes, mas vai ser muito importante que a gente entenda o que é, né, poder pessoal, brilho pessoal, capacidade de liderar, autoconfiança, né? E essa lua cheia em Sagitário, ela meio que antecipa isso, né? Ela meio que traz esses valores, né, de Sagitário ligados com, né, o desenvolvimento da consciência, né, e da sabedoria. Sagitário tem a mesma busca de Leão, mas enquanto em Leão isso forma, né, o indivíduo, e Sagitário forma aquela consciência que o indivíduo traz, né? Eu tenho valor porque eu tenho, né, eu adquiri sabedoria, eu tenho valor porque eu adquiri experiências, né? Eu sou o cara que, é, né, meu nível de liberdade, meu nível de auto-vontade, fui lá, e fiz sei lá, o caminho de Santiago, né? Andei, né, e tentando achar os mistérios do caminho de Santiago. Então, só estou falando isso para vocês perceberem que assim, o que está por trás é parecido, é muito parecido, né? Só que vai trabalhar, né, em expressões diferentes, né? Então, na minha visão, essa lua cheia em Sagitário, ela antecipa essa nossa necessidade de autoconfiança, né? Confiar naquilo que a gente desenvolveu, naquilo que a gente, né, foi lá e fez, naquilo que a nossa capacidade diferenciada de visão conseguiu perceber, né? Isso conversa muito bem, né, com aquele estélio, né, aqueles planetas que estão em Gêmeos, né? Ou seja, por que Gêmeos traz tantas informações, tanta, tanta, tanto conteúdo, né? E aí Sagitário pode trabalhar esse conteúdo, né? E falar, olha, isso pode ser verdade, isso aqui, aquilo não, né? Então é um trabalho, né? Feito por essa polaridade, né? Gêmeos e Sagitário. Porque hoje, né? Ainda temos Sol, Mercúrio e Urano, né? No signo de Gêmeos. Amanhã, né? Esse Mercúrio entra em Câncer, né? Que dentro desses próximos meses, né, eu vejo como um dos possíveis problemas, né, depende de que forma a gente vai tratar isso, né, porque Mercúrio, né, o planeta que fala da nossa energia mental, ele entra num signo, né, do elemento água, um signo que vai lidar com as nossas emoções, né. Então Mercúrio em Câncer, ele é muito bom para todas as profissões onde a gente cuida dos outros, né? Ou cuida de si mesmo, né? Mas onde a gente acaba
por exemplo, né, porque a gente sempre vai ligar câncer com, né, com o arquétipo da mãe. Então, a mãe limpa, amamenta, né, cuida da criança, né? Então, medicina, enfermagem, estética, gastronomia, né, todas as profissões de alguma forma estão ligadas com os signos de água, né? E quando a gente pensa no cuidar, principalmente com, né, o signo de câncer, né? Desculpa a moto que passou aqui fazendo barulho. Então, né, Mercúrio no signo de câncer favorece muito esse ato, né, de cuidar. Então eu vou achar formas racionais, né, talvez métodos, né, para fazer isso de uma forma mais eficiente. Eu vou procurar, eu vou talvez parar para estudar melhor, né, o processo as minhas atividades, né, quando eu cuido dos outros. Né, então, Mercúrio, né, em Câncer é muito bom para isso. E vai fortificar ainda, né, a presença dos dois grandes benéficos, né, Júpiter e Vênus no signo de Câncer. Então, é um potencial muito grande para quem trabalha nessas atividades, né, para quem faz essa atividade de cuidar do outro, né. Só que lá no final do mês, esse Mercúrio fica retrógrado, né, exatamente, fica retrógrado num signo de água, num signo emocional, né. Então, esses métodos, essas atividades, né, tudo isso que a gente desenvolveu, a gente vai ter que rever, né, nessa retrogradação. Então, se não me engano, fica retrógrado dia 29 de junho, né, e volta da retrogradação em julho, dia 23 de julho, né, se não me engano. Então, é um período onde a gente, né, vai ter que fazer essas, para quem, né, para quem lida com isso, para quem tem uma profissão ligada, né, é um período de revisão. De uma forma geral, para nós, né, que temos o nosso emocional, que temos as nossas questões emocionais, né, os nossos medos, nossos traumas, né, talvez os nossos receios, né, porque Câncer também fala disso, né. Lembra que o caranguejo, né, ele sai, quando ele vê o perigo, ele sai correndo de lado, né, ele nem corre em direção ao perigo, ele corre de lado, né, para se esconder. Então, a gente também vai ter que lidar com esses traumas, essas questões emocionais durante esse período. Eu estou adiantando algumas coisas, né? Isso só vai acontecer lá no final do mês de junho, né? Porque que acontece? A lua, a próxima lua, né? A lua minguante, né? Em Peixes, só vai acontecer, né, no dia 8, né, que é segunda-feira, não amanhã, né, segunda-feira da próxima semana. Então, eu vou ter que voltar, né, semana que vem eu vou ter que falar um pouco dessa lua minguante em Peixes, né. Então, eu estou adiantando algumas coisas para trazer mais conteúdo aqui para vocês, né. Então, ao mesmo tempo, voltando para essa questão do Mercúrio retrógrado, ao mesmo tempo que a gente tem essa revisão nas nossas emoções, né, a gente vai ter muito potencial, né, em termos, né, de autoexpressão, porque a Vênus entra em Leão primeiro, depois entra Júpiter, depois entra o Sol, né, e assim vai. Então, todos vão fazer oposição para Plutão ali, né, então a gente vai ter que negociar, a gente vai ter que envolver o outro nessa história. Então, esses próximos meses, eles são bastante impactantes, né? E aí, eu posso estar falando isso porque eu tenho um acidente em Leão e vai impactar bastante, né? Porque vão passar vários planetas da minha casa 12, que é a casa, né, é uma casa,
é aquela casa onde a gente tem pouca hora de voo, né, que a gente não tem muita habilidade de lidar. Então, vários planetas estão passando, né, por essa casa 12, vão trazer questões emocionais, materiais, né, e todas essas questões elas vão ser trazidas à tona, mas existe uma oportunidade de renascimento muito grande quando todos esses planetas passarem para Leão. A mesma coisa vai acontecer no seu mapa, né? Vai depender do seu ascendente e, consequentemente, da posição onde está tanto o signo de Câncer como o signo de Leão. Mas, de uma forma geral, né, a gente vai ter uma necessidade muito grande de segurança, né? Os planetas passando em Câncer, de autoproteção, né? De criar, que nem o caranguejo, né? Vai lá, se esconde sai correndo, esconde uma concha, fica protegido. E também uma necessidade de sair para o mundo muito grande, de mostrar que veio, de mostrar a cara, de mostrar o que é capaz de fazer quando todos esses planetas passarem para Leão, né? A gente vai falar muito disso nas próximas semanas, então não vou me ater mais a isso. E aí, como eu falei, a próxima alunação é segunda-feira, dia 8, segunda da próxima semana. E o que acontece, né? Eu vou falar dela semana que vem. Mas de uma forma geral, né? Resumindo, lua minguante em peixes é uma situação, né? Onde a gente precisa, o que a gente precisa minguar, né? Pensando na lua em peixes, a gente precisa minguar a nossa sensação de vulnerabilidade, né? Talvez a gente precise, para algumas pessoas que talvez tem esse lado de peixes muito forte também, a gente também precisa minguar a nossa tendência a se doar demais, né? Sem, né? Se doar demais sem olhar para quem a gente está fazendo as coisas, né? A gente precisa ter uma certa noção de que, né? Como Jesus disse, não dê pérolas aos porcos, né? Então, ser bom, ser generoso, ser amável, perdoar, né? É bom, né? E todos os grandes mestres nos disseram para fazer isso. O que a gente não pode fazer é deixar com que, né, as pessoas façam, né, e cometam os mesmos erros que cometeram no passado, né? Então a gente precisa saber, né, até que ponto a gente se doa de novo, né? De que forma a gente pode se doar sem que as coisas do passado aconteçam novamente. Então, de certa forma também, né? Com todos esses planetas em Câncer, também essa lua minguante também é uma lua que vai falar e dá uma oportunidade da gente tratar esses assuntos cancerianos, né? Esses traumas, essas questões, né? Remorso, mágoa, né? Tratar esses assuntos de uma forma mais compreensiva, né? Também pode nos ajudar em relação a isso. Então eu tenho Mercúrio em Câncer, que de certa forma a gente pode encarar como um grande psicólogo. E a gente vai ter a Lua em Peixes também, trazendo esse potencial psicológico, né, para esse momento. Mas estou falando demais aqui. Então, de certa forma é isso, né? Essa semana eu dei esse apanhado geral, porque não adianta eu falar da lua minguante, né, com profundidade, porque eu vou ter que falar de novo semana que vem. Então, acho que o que eu poderia falar hoje é isso, né? E aí eu queria falar com vocês uma coisa que é o seguinte, eu, além de lidar com astrologia, além de ser astrólogo, eu tenho um emprego, né, na área de projetista, né, de projeto de máquinas. Então eu já trabalhei 15 anos como projetista, 9 como especialista em reformas, né?
e 2 anos eu trabalhei como gerente de serviço. Então, e eu tenho uma bagagem muito grande, né, em todos esses assuntos ligados aí à indústria, né. Eu cursei engenharia de produção, eu tenho uma bagagem muito grande nesses assuntos, né. E pelo fato de estar desempregado no momento, eu comecei um negócio, né, digital, né, comecei a fazer livros, né, construir livros nessa área, né, do conhecimento. Eu já fiz um livro, né, falando de astrologia, é, e eu deixei muito tempo no Instagram, né, mas eu confesso que eu fui um pouco displicente, né, deixei numa plataforma com com pouca visibilidade, uma plataforma que não me dava, que nunca, onde eu nunca consegui realmente fazer uma venda, né? Eu consegui vender no Hotmart, mas foi uma venda, e aí para você vender você tem que fazer, né, tráfego pago, então eu acabei não me dedicando a isso. Mas eu decidi, né, que vou me dedicar a isso, né, com mais afinco, né, e eu queria até mostrar para vocês aqui, né, esse é o livro de astrologia, né, onde eu falo sobre Jung, e eu criei um método, né, baseado nas, todo o conhecimento que Jung traz sobre, né, as nossas funções internas, né, e o nosso e a classificação que a gente dá, que Jung dava sobre ego, superego, ID, né, de que forma a gente pode achar, né, essas ideias dentro da astrologia. Então, é um livro, esse livro eu já escrevi há algum tempo, né, como eu disse, não consegui fazer uma venda, não consegui fazer um marketing em cima dele, porque realmente por fazer várias coisas ao mesmo tempo não me dediquei a isso, mas agora eu vou começar a me dedicar, né, então, esse é o meu Instagram, Edmar underline poesia, então tem lá o, o link, né, e o QR Code. Quando você busca o QR Code, vai direto para a página de vendas. Então é um valor lá de R$ 47, né, que é um valor que eu acho que é interessante, porque tem muito conhecimento condensado aqui, né, e eu acho que, de certa forma, sempre consegui sintetizar, né, coisas, assuntos difíceis, né, e torná-los um pouco mais fáceis, né. Até gostaria que vocês me dessem o feedback, que se esses vídeos aqui vocês sentem vocês têm essa sensação, né. Então, garanto para vocês que o conhecimento aqui é condensado, né, simplificado, você vai conseguir esse alinhamento, né, com essa ideia da rapidez, né, você vai ter a informação já um pouco mastigada por mim, e garanto que vai ser bastante edificante. E nessa área técnica, nessa área de engenharia, eu fiz esse livro semana passada, a imagem está invertida, mas o nome do livro é Fazendo o Preço, né, então eu condensei, né, tudo que eu poderia traduzir, né, de uma forma fácil, sobre como a gente faz preço, né, de produtos no Brasil, né? Então, como é que a gente trata os impostos, como é que a gente quantifica os custos, né? Quando a gente precisa fazer um produto onde a gente tem peças, né, compradas, né, de outros fornecedores. Então, está aqui bastante condensado, também de uma forma simples para que vocês possam entender. Talvez
se você começou esse vídeo de astrologia, talvez você nunca tenha imaginado que você vai ver aqui um livro sobre, né, precificação de produto, mas tá lá no meu conteúdo e eu vou fazer, nessas próximas semanas eu vou continuar fazendo mais, mais livros, né? E aqui eu tenho um certo dilema, né? A minha propensão é fazer livros sobre materiais técnicos, né? Mas eu tenho consciência de que esses materiais técnicos são muito nichados, né? Provavelmente, como eu disse, você entrou aqui para falar, né, para ver alguém falando de astrologia, né? Então eu também vou tratar outros assuntos, né, mais gerais, né, dessa forma, tentando traduzir coisas, né, assuntos difíceis, né, sintetizar e tornar eles mais fáceis, né. Então, mesmo que eu arranje um emprego aí nas próximas semanas, eu já tenho comigo mesmo que eu não vou abandonar, né, esse caminho aqui. Isso aqui vai ser, junto com o vídeo da astrologia, né, junto com a minha atividade profissional, uma outra atividade, né. Então, só queria traduzir isso aqui para vocês, né. Até se vocês conhecerem alguém, se vocês acharem que conhecerem, né, ou acharem que alguém, né, algum amigo, algum familiar precisa desse tipo de informação, né, agradeço muito se você compartilhar, indicar o livro. Realmente foi feito com muito empenho, carinho, né, como eu disse, tentando traduzir assuntos difíceis, né, e tornar eles mais fáceis, né. Então é isso, eu acho que para o meu momento de vida, para o meu momento profissional, para o meu momento astrológico, né, eu acho que isso aqui é o que eu, tipo assim, ó, a melhor resposta que eu posso dar, né, para o momento difícil que eu estou passando, né, que é me reinventar, né, me criar, tirar alguma coisa a mais daquilo que eu sei fazer, né. Então, mais uma vez, feito com muito empenho, carinho, né, realmente para solucionar um problema que eu sei que muita gente tem aí no mercado corporativo, né. Talvez vocês me vejam mais, né, fazendo mais vídeos falando sobre esses assuntos técnicos aqui, porque eu vou também criar, né, um certo marketing em cima disso aqui, mas o vídeo da astrologia eu não vou deixar de fazer, né, e vou sempre me dedicar, porque essa compreensão do que eu estou passando agora também, né, vem desse entendimento astrológico do que a gente está passando, né, do que a gente está vivendo. Então, que isso aqui sirva de exemplo para vocês, né, no sentido de que mesmo que a vida te dê uma rasteira, né, você tenha energia, confiança, né, de responder talvez na medida, né, na medida correta, né, e de uma forma positiva. Não podemos esquecer, né, que hoje é lua cheia em Sagitário, né, como eu falei semana passada, né, bom humor é sempre necessário. Então é isso, né, aqui eu peço para vocês, né, compartilhar esse vídeo, curtir, né, se você vê pelo YouTube, hype esse vídeo, né, te agradeço muito, né, e mais uma vez, se você quer entender de que forma, como Jung falou de astrologia sem, né, falar de astrologia, nem sem escrever astrologia, tá aqui o livro. Se você precisa, se você precisa quantificar, né, precificar o seu produto, né, e você precisa saber a base para fazer isso, tá aqui também meu livro. E então é isso, uma boa semana para vocês, né? E espero estar servindo de um bom exemplo aqui para vocês, que talvez possam estar passando por um momento difícil também. Então, um abraço, uma boa semana, tchau.